Vou falar do impacto das alterações climáticas na disponibilidade de madeira a longo prazo, mas não vou tanto focar-me neste facto, mas sim nas ferramentas que nós estamos a desenvolver neste momento, que integram o modelo que a Margarida descreveu anteriormente, para conseguir dar resposta precisamente a estas questões. O trabalho, como é óbvio, e mais uma vez, não é desenvolvido exclusivamente por mim e pela Margarida, envolve um grupo de pessoas muito grande, para além destas que estão aqui, que foram as que estiveram mais envolvidas nesta apresentação, e eu vou iniciar só com uma breve descrição do modelo, mas é mais um boneco do que outra coisa, e depois vou explicar-vos como é que nós utilizamos este modelo que é aplicado ao nível de um povoamento e como é que o introduzimos dentro de um simulador com o objetivo de o utilizar para fazer simulações de vários povoamentos a nível nacional. Para isso, eu vou ter que vos explicar a estrutura do simulador. Para isso, vou descrever os dados de input que são necessários fornecer ao simulador, que, para além dos dados que se fornecem ao modelo 3PG, que a Margarida já mencionou, exige um conjunto de outros dados e de outras informações que têm que ser fornecidas. Vou falar dos parâmetros de simulação, dos pressupostos em que o simulador assenta. Vou descrever os cenários, porque a Margarida falou que o modelo estava apto para dar resposta a crescimentos em função de cenários de alteração climática. E depois vou mostrar uma coisa a que eu chamo os outputs. Não quero de maneira nenhuma que vocês olhem para os outputs que eu vou mostrar como resultados de uma investigação. A ferramenta está em desenvolvimento e, portanto, neste momento aquilo que eu vou mostrar é apenas para vos dar uma ideia da potencialidade que a ferramenta poderá vir a ter quando resolvermos os problemas todos que temos com os inputs do modelo 3PG neste momento e quando conseguirmos ter esses inputs aplicáveis a nível nacional, do país inteiro. Portanto, isto é o meu esquema do modelo 3PG. Tenho ali uma folha que representa a biomassa que é fotossintetizada, produzida através da fotossíntese, e depois tenho aquilo que a gente chama de modificadores, que são todas as variáveis que vão reduzir o crescimento dos nossos povoamentos. A temperatura, a geada, o déficit de pressão-vapor, a quantidade de água no solo, a fertilidade do solo, o tal fertility rating, e a idade dos povoamentos. Isto tudo vai afetar a quantidade de biomassa que é alocada às folhas, ao tronco e às raízes dos nossos povoamentos. Uma vez que o crescimento é afetado por estas variáveis a que eu chamei modificadores, aqui na apresentação, vocês veem que ele está intimamente relacionado com o clima, daí o modelo ser bom para dar resposta às alterações climáticas, e com o solo, que é uma falha em termos de inputs que nós temos neste momento. Portanto, o que é o simulador florestal? O simulador florestal é um programa de computador, é um software que nós desenvolvemos que integra lá dentro o modelo de crescimento 3PG e o nome STANDS representa povoamentos, SIM, simulação, e o DD que ali está representa Demand Driven. Aquilo que eu vos vou apresentar é uma ferramenta que faz crescer os povoamentos em função da procura de mercado. Portanto, a estrutura do simulador é esta. Temos um conjunto de dados de inventário, vários povoamentos, que caracterizam os recursos florestais num determinado ano, o ponto de partida da nossa simulação. Aplicamos no modelo de crescimento para fazer crescer o povoamento de acordo com uma determinada gestão florestal que também temos de fornecer no input. Isto vai-nos permitir atualizar os recursos florestais no instante seguinte, tendo em conta variáveis externas. E das variáveis externas que o simulador está a considerar neste momento, temos a procura de mercado para madeira e biomassa, o risco de incêndio, as alterações do uso do solo, que englobam áreas de novas plantações e abandono, e as alterações climáticas. O simulador, funciona assim anualmente, para tantos anos quanto aqueles que forem definidos, e para cada ano de simulação é calculado um conjunto de indicadores de sustentabilidade. O que são isto das variáveis externas? Bem, as variáveis externas que afetam o crescimento dos nossos povoamentos refletem ou exprimem o cenário que nós queremos considerar. Como tal, a procura de madeira, por exemplo, é dada pelo volume cortado. A área ardida representa os incêndios que nós queremos considerar no cenário, e depois a área abandonada e a área de novas plantações representa a alteração do uso do solo. Mais à frente eu já vos vou falar do clima. A maneira como o simulador funciona é que, à medida que a gente vai fazendo crescer os nossos povoamentos, vamos-lhe aplicando ações, vamos querendo cortar madeira para dar resposta à procura de mercado. Ele é movido pela procura de mercado. Portanto, ao aplicarmos o módulo da Monda,
Aquilo que o simulador vai fazer, ele vai percorrer todos os povoamentos em calhadia e, se estiverem em idade de ser mondados, ele vai obter um volume de monda que vai, juntamente com o volume proveniente do módulo de fogo, porque os povoamentos que são cortados têm algum aproveitamento industrial, e, juntamente com o módulo de corte, com o volume proveniente do módulo de corte, vai permitir atingir a procura ou não. Nós queremos sempre conseguir atingir a procura, mas nem sempre isso é possível. Após um corte, podem acontecer duas situações. Ou replantamos o povoamento com a mesma espécie, ou regeneramos o povoamento com talhadia e, em qualquer um destes casos, é o modelo 3PG que se vai responsabilizar por reiniciar os povoamentos, ou então vamos poder substituir por uma outra espécie ou abandonar aquele povoamento que estava a ser gerido como um povoamento florestal. Agora, um dos problemas que a Margarida já mencionou é o facto de nós precisarmos de inputs que não estão disponíveis nos dados de inventário florestal nacional. Lembram-se que o objetivo é pôr esta ferramenta a funcionar para o país inteiro e dar resposta à quantidade de madeira disponível a nível nacional. Portanto, temos dificuldade em obter informação de textura de solo, o fertility rating que a Margarida falava e da quantidade de água disponível no solo. Como é que nós conseguimos resolver este problema? Nós temos tentado, por assim dizer, incentivar o Inventário Florestal Nacional a recolher informação de solo para caracterizar os solos das nossas parcelas de inventário. Contudo, isto não é uma solução imediata e nós, para começarmos a trabalhar, precisávamos de ter alguns dados de input de solos e, portanto, fizemos umas pesquisas para caracterizar o solo através da cartografia. Eu agora vou começar a descrever-vos os inputs necessários para fazer uma corrida e vou-vos dando... Vamos supor que vamos fazer a corrida com o simulador utilizando os dados do Inventário Florestal de 2005. Aqui neste mapa vocês veem a verde as parcelas que foram classificadas como floresta, a vermelho as que foram classificadas como matos e, se considerarmos que vamos fazer uma corrida com o simulador com 1684 parcelas de eucalipto, o simulador considera que a unidade de simulação é o pixel, que representa um povoamento. Povoamento este que é caracterizado pelos dados de uma parcela de inventário. Que área é que o pixel vai ter? A área é obtida dividindo a área total de eucalipto publicada no Inventário Florestal Nacional de 2005 pelo número de parcelas de eucalipto que estamos a considerar, neste caso 1680. Portanto, o pixel vai ficar com uma área aproximadamente de 450 hectares. Relativamente à gestão florestal, eu aqui, para simplificar neste exemplo, vou apenas considerar que vamos gerir para a produção de madeira para pasta. Podíamos estar a gerir também para biomassa para energia, mas não. Eu vou considerar que estamos a gerir para a produção de madeira para pasta. E em que é que consiste a alternativa de gestão? A alternativa de gestão consiste no conjunto das operações florestais que nós aplicamos em cada ano da simulação. No caso dos povoamentos regulares, no caso dos povoamentos irregulares é a um ano do ciclo a que se refere. Não basta só dizer que operações queremos realizar, temos que dar alguma informação adicional relativamente a algumas delas e isto obriga-nos a que nos dados de input tenhamos as parcelas do inventário florestal todas caracterizadas com uma dita FMA e opção, que são o conjunto das operações florestais a que lhes queremos aplicar. Ora, nos povoamentos regulares, uma alternativa de gestão possível seria, por exemplo, definir que, a seguir a uma plantação de 1250 árvores por hectare, teríamos 2 talhadias, cuja monda das varas ocorreria aos 3 anos de idade, deixando 1,7 varas por toça. Isto é tudo hipotético. Nos povoamentos irregulares, o simulador aquilo que faz é fazer crescer, a gente assume que os povoamentos estão a crescer e, quando são cortados, processa-se a conversão para povoamento regular. Uma ferramenta destas exige várias informações adicionais que nós chamamos parâmetros de simulação, que não têm propriamente a ver com o modelo 3PG que a professora Margarida descreveu. Mas nós precisamos dizer à ferramenta, por exemplo, quantas vezes é que ela vai repetir aquele ciclo que eu mostrei no início quando apresentei a estrutura do simulador. Portanto, temos que lhe dar o número de anos que pretendemos simular, se vamos supor que são 30. Temos alguns parâmetros de simulação que estão relacionados com o fogo, porque nós consideramos que parte da madeira que ardeu num fogo pode ser utilizada pela indústria. Temos uma idade mínima para utilizar povoamentos que arderam e, relativamente ao corte, também temos que lhe dizer alguma coisa. Uma vez que o simulador é movido pela procura e para evitar que se cortem todos os povoamentos no país para dar resposta à procura, nós estabelecemos ali um limite e assumimos, por exemplo, que o limite para cortar os povoamentos é a idade dos 8 anos. Mas, para além disto, vamos ter que lhe dar mais alguma informação adicional relativamente aos cortes.
vamos dar a possibilidade ao utilizador de definir uma probabilidade de corte para os povoamentos irregulares. E o mesmo para os povoamentos regulares. Portanto, fica a cargo do utilizador definir que probabilidades de corte quer aplicar aos povoamentos, que podem ser, como vocês veem ali, crescentes com a idade, constantes, que sejam iguais para todas as idades ou não. O modelo assenta também em alguns pressupostos que, dadas as limitações que temos neste momento, fomos obrigados a assumir. Um desses pressupostos é que todos os povoamentos irregulares, quando são cortados, são convertidos a regulares. E nós sabemos que, na realidade, isto não funciona bem assim. Nós sabemos que os modelos são simplificações da realidade, mas queremos sempre que eles sejam o mais realistas possível. E nós sabemos que aqui não estamos a ser muito realistas. Uma outra coisa que acontece é que assumimos que todos os povoamentos que ardem são cortados e que os que não ardem, ao serem cortados também, tudo o que é cortado é imediatamente replantado. Não fazemos ali um compasso de espera, o que na realidade também não acontece e nós temos consciência disso. Assumimos que a partir do momento em que é cortado, no ano seguinte estamos a plantar outra vez. Na realidade, estas coisas não acontecem. Agora, na parte dos cenários. Como eu vos disse no início, os cenários caracterizam aquelas variáveis externas que afetam o crescimento. Não é só fazer crescer os povoamentos, é fazê-los crescer de acordo com a procura de mercado. Se considerarmos aqui este gráfico que mostra duas procuras de mercado. Eu não vou entrar aqui em grandes pormenores porque não me quero exceder no tempo. A professora Margarida roubou-me um bocadinho do meu e eu não quero roubar o da Raquel. Consideramos duas procuras de mercado. Uma para madeira. Isto são procuras para madeira. As que estão definidas a verde. A linha, a laranja, representa uma procura de biomassa, que eu, por questões de simplificação, estou a considerar que é nula. Considero também, aqui neste exemplo, isto o utilizador depois define os cenários que quiser, mais realistas, menos realistas, define ele os cenários que quiser. A área abandonada está considerada nula também e a área de novas plantações assume que até 2017 se planta qualquer coisa, mas que a partir de 2027, não há mais plantações. Relativamente ao fogo, podemos pensar em criar os cenários de fogo todos que quisermos, com mais fogo, com menos fogo, e depois, no final, temos que dar ainda informação sobre os cenários de clima. O cenário de clima que nós temos utilizado neste momento, ou até aqui, é o cenário A1B do modelo de Adman RM, mas nós temos consciência que agora já existe um cenário mais atual que pode ser utilizado e aquilo que temos que fazer quando caracterizamos o clima é que temos que estabelecer qual é que é. Temos que definir ou atribuir à nossa parcela de inventário a estação meteorológica que lhe está mais próxima. E depois, aqui para um exemplo que eu vos vou mostrar, porque eu quero ilustrar o tipo de outputs que a ferramenta dá, vou considerar a existência de dois cenários climáticos. Um deles é caracterizado pelas variáveis climáticas do período de 2001 a 2030, que eu vou admitir que representam o clima atual, e depois com os valores das variáveis climáticas do período de 2061 a 2090, que são aquelas que espelham alguma alteração climática. Para vocês terem a noção do que é que implica isto da alteração climática, vou-vos mostrar as temperaturas mínimas e máximas, o número de dias de geada e a precipitação. A área laranja no gráfico representa as alterações climáticas. Portanto, com a alteração climática, vamos aumentar as temperaturas mínimas e máximas, vamos ter muito menos dias de geada e vamos ter um bocadinho menos de precipitação. Este é o cenário que eu vou utilizar e, quando eu falo em cenário, como nós temos estas variáveis todas, é o conjunto das variáveis externas que vai permitir definir o cenário. Neste cenário aqui, eu estou a assumir uma procura de mercado, que é dada pela linha, uma área a queimar, que é o que define o fogo, e vou combinar isto com o clima atual, assumindo que não há alterações climáticas. Um outro cenário possível seria, assumindo que não se fazem importações de madeira no país e que é a floresta portuguesa que tem que dar resposta à procura de mercado, eu aumento-lhe a procura, portanto, e mantenho o mesmo cenário de fogo. E depois vou combinar esta situação de procura de mercado com cenário de fogo com a informação que está cá em baixo dos dados climáticos. Portanto, vou fazer uma corrida com alteração climática e outra sem alteração climática. E depois, por fim, tenho uma situação em que não só aumento a procura, como aumento também ali os valores dos incêndios. Não são muito nítidas, mas vocês veem que há ali uma barra que se destaca, que é muito mais alta. Portanto, temos pelo menos um fogo muito grande, maior no cenário a laranja do que nos cenários a verde. O verde é sem alterações climáticas, o laranja com alterações climáticas.
Os outputs que vocês podem obter depois de correr a simulação com estes dados de input que eu descrevi, que eu volto a frisar que são meramente indicativos, não estou a dizer que vamos ficar sem madeira, calma, e o modelo ainda está, ou o simulador está ainda em fase de validação. Peço desculpa. Aqui vocês veem a situação que teriam com o primeiro cenário. As cores estão associadas aos cenários. Portanto, os verdes são sem alteração climática para uma situação em que eu assumo que ainda importamos e, portanto, a floresta portuguesa não tem que dar resposta à necessidade da indústria na totalidade. E tem ali um fogo. Vocês veem que o reflexo daquele fogo, a consequência de ter havido aquele fogo, vai se refletir aqui no primeiro gráfico. Isto, a linha a tracejado, corresponde ao volume que foi efetivamente cortado na floresta, enquanto que a linha a cheio representa a procura. Sempre que vocês não veem a linha a tracejado, significa que ela está por baixo da linha a cheio. Ou seja, nós conseguimos dar resposta à procura de mercado com o material das florestas portuguesas. Aqui, neste caso, tivemos uma quebra que se deve àquele incêndio que ocorreu ali. Se eu considerar que, afinal, a floresta portuguesa tem que garantir o abastecimento da indústria, porque estou a assumir que não vão haver quaisquer importações, aumenta-me a procura e aquilo que acontece é que a consequência daquele incêndio passa a ser muito mais drástica, porque eu vou precisar de cortar muito mais e nunca mais vou conseguir atingir a procura a partir do momento em que aquele incêndio aconteceu. Há aqui uma tentativa, ainda se aproxima um pouco, mas não volto a atingir a procura de mercado. Estamos num cenário a verde sem alterações climáticas. Se eu passar ao cenário que entra com as alterações climáticas, mantendo as mesmas condições de procura e de incêndios, aquilo que se vê é que a situação fica um pouco mais drástica. Estes valores estavam ali na ordem dos 6.000 e agora estão mais abaixo. Se eu quiser ainda acrescentar o efeito drástico das alterações climáticas, que podem também refletir-se nas condições que propiciam os incêndios e aumentar o incêndio, vocês veem aqui, este incêndio é tão alto, aqui é tão forte, tão mais severo do que o outro do cenário anterior, que leva a uma área ardida muito superior e, portanto, vai contribuir também ainda mais. Vou andar para trás para vocês verem. Isto é alterações climáticas com um cenário de incêndios não tão forte e aqui o cenário de incêndios é um bocadinho mais severo. Portanto, como vocês estão a ver, a ferramenta consegue, desde já, dar resposta às alterações climáticas. Não pode ser, neste momento, interpretada olhando ali para os valores de volume e ter alguém aqui na assistência a dizer-me então aquele volume é que só vamos, no ano tal, só vamos conseguir cortar exatamente este valor de volume. Isto foi um exercício, é meramente ilustrativo do potencial que a ferramenta tem. Neste momento, nós estamos ainda a trabalhar na ferramenta, queremos validá-la, queremos fazer uma análise de sensibilidade ao simulador, fazer várias combinações de cenários para ver como é que ele se comporta e tentar compreender e analisar esses comportamentos. Queremos melhorar a qualidade dos inputs, como é óbvio, porque os inputs afetam os resultados que nós vamos obter, e melhorar os pressupostos em que o simulador está a assentar neste momento. Queremos implementar um compasso de espera e não plantar imediatamente após qualquer corte que seja realizado. Queremos desenvolver uns algoritmos de conversão de povoamentos regulares a irregulares, porque neste momento estamos a assumir que sempre que há um corte, esse corte vai levar à conversão de um povoamento irregular a povoamento regular. E estamos a pensar também na possibilidade de fazer com que o modelo 3PG, dentro de um simulador, consiga incluir o risco de pragas e doenças. Portanto, isto é um trabalho que está em curso, é um trabalho de equipa, não só dentro do meu grupo de trabalho, mas com outras equipas. Estou a olhar aqui para a Raquel, que também está a estudar o efeito, e ela vai-vos falar disso, da temperatura, de aumentos de temperatura e reduções de precipitação ao nível das plantas. Isto que eu vos estou a apresentar aqui são projeções feitas com um modelo ao nível do povoamento e, portanto, isto envolve outros investigadores e envolve também a colaboração de possíveis utilizadores que passam pela indústria, as associações de produtores e os privados. Aquilo que nós já fizemos neste sentido foi convocar algumas pessoas de diferentes entidades, sentá-los numa sala, apresentar a ferramenta e pedir-lhes que nos dessem feedback. O que é que gostavam que a ferramenta lhes desse como resposta? Como é que nós a podemos melhorar?
como é que nós devemos definir a gestão florestal que aplicamos aos povoamentos bem geridos e mal geridos e, portanto, estamos à espera de contribuições deste tipo de entidades para melhorarmos a ferramenta e a fazermos mais, e a tornarmos mais apetecível, mais realista dentro de toda a complexidade que ela envolve.